brutal que afeta tudo aquilo que nós falamos, até a ponta do mais pobre quando ele sai para comprar um pãozinho. Afeta toda essa cadeia produtiva. Agora, me chama muita atenção, porque no Brasil, até onde me consta, pela Constituição, se é que ela vale alguma coisa, toda investigação ela deve ser mantida em sigilo. E o processo deve ser mantido público. No Brasil, a gente tem gastos governamentais mantidos em sigilo, uma investigação que se torna pública, áudios que vazam rapidamente, documentos que sequer têm datas e assinaturas, como nós mencionamos ontem aqui, um pedido de asilo que supostamente colocam como crime, como inclusive, se não me engano, no artigo 14, na Carta da ONU de 1948, fala que qualquer perseguido político tem o direito de pedir o asilo, ou seja, aonde está o crime nisso? Agora, no Brasil, tudo que tem a ver com o oponente do regime brasileiro atual, do governo atual, parece que vaza rapidamente. Agora, não vaza nunca. Lembra das imagens do aeroporto de Roma? Do celular do Adélio? Tudo isso some muito facilmente. O que interessa às pessoas de turno, aos burocratas de turno, que é justamente condenar sem ter um motivo para tal, o que nós vemos é que vazam determinadas informações de maneira muito rápida e tentam atribuir a esse vazamento a simples mensagens privadas como se fossem criminosas quando sequer constam na Constituição. Então tudo isso atribui uma falta de segurança jurídica absurda. E mesmo isso que aparece aqui na nossa tela. Se a PF já está preparando a cela, será que ela já sabe, portanto, que haverá uma decisão? Como é que ela sabe disso? Se fosse um cidadão convencional, isso tudo estaria acontecendo? E ele é um cidadão convencional, ele é um ex-presidente, mas ele é um cidadão antes de tudo. Então, por que esse vazamento? Será que ninguém questiona isso? Que essas investigações deveriam também ser mantidas sob sigilo? A investigação, sim. Então, está completamente tudo invertido no Brasil. Pois é, daqui a pouco eu vou trazer a enquete do dia, a pergunta que nós publicamos no nosso portal, que tem tudo a ver, inclusive, com essa notícia. Só vou passar a palavra para o Mota, que vai fazer a análise inicial a respeito dessa informação. Você, Mota, quais são os aspectos que a gente precisa considerar quando vários veículos de comunicação já começam a noticiar a grande possibilidade de detenção preventiva de Jair Bolsonaro? Depois da minuta do golpe, a minuta do asilo. Mais uma vez, Caniato, como eu não sou jurista, eu vou me socorrer da opinião do meu amigo André Marsiglia. É ele quem fala. Eduardo e Jair Bolsonaro foram indiciados e Sila Malafaia teve o passaporte apreendido. Os crimes apontados foram coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas a conduta de todos se resume ao uso da palavra. Denunciar abusos contra direitos humanos ou contra a liberdade de expressão não constitui crime. Ao contrário, configura direito. No caso de parlamentares, trata-se até de dever funcional. As mensagens atribuídas a Silas Malafaia referem-se à divulgação de vídeos. Tal conduta não é criminosa. A apreensão de seu passaporte, além de desproporcional, viola não apenas a liberdade de expressão, mas também a liberdade religiosa, uma vez que um pastor com atuação internacional depende da livre circulação para exercer seu ofício. A apreensão de seus celulares, mais uma vez, se insere no padrão de Fishing Expedition, pescaria de provas, em busca de elementos que justifiquem um inquérito que, juridicamente, não possui sustentação mínima. O único ato efetivamente irregular nesse caso foi praticado pelas próprias autoridades públicas, ao exporem áudios, mensagens e vídeos dos investigados, produzindo ruído midiático que funciona como cortina de fumaça no debate público. Isso
disse o André Marsiglia. E eu acrescento, política no Brasil sempre foi a arte de optar pelo menos ruim. A justiça não deveria ser assim. Pois é, deixa eu agora destacar qual foi a pergunta que nós publicamos no portal jovempan.com.br. Se você puder, acesse o nosso site, manifeste a sua opinião. A pergunta: a partir do suposto pedido de asilo político para a Argentina, você acredita que a justiça pode transformar a prisão de Bolsonaro de domiciliar para preventiva em regime fechado? Dois caminhos: tem as pessoas que sim acreditam que isso deve acontecer e as pessoas que não acreditam porque ele está em prisão domiciliar, monitorado e sem chance de fuga. Se você puder, entre agora no portal e manifeste a sua opinião. Daqui a pouco a gente traz as parciais e o resultado. Mas, Cristiano Beraldo, é preciso também, talvez, refletir sobre essa pergunta e especialmente sobre uma das alternativas aqui. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, monitorado, e não há chance de fuga. É preciso considerar esses aspectos. Se for determinada uma prisão preventiva em regime fechado, tem um outro elemento, aquele que muitos falam, constranger, deixá-lo sangrando, né? Não na forma literal. E é um pouco disso que a gente observa quando o vazamento seletivo de alguns arquivos, de algumas conversas, mostram, por exemplo, uma conversa entre pai e filho, em que o filho, desrespeita ou usa palavras chulas no tratamento com o seu pai. O que tinha de importante naquela conversa? Nada. Mas por que divulgaram? Muito provavelmente por conta do desrespeito do filho para com o pai. É uma exposição desnecessária, mas tem esse ingrediente, constranger, né? E aí muitos entendem que sim, talvez aconteça a decretação da prisão, mas não para impedir uma fuga, porque isso já seria impossível nessa prisão domiciliar, mas justamente para expor ainda mais a figura de Jair Bolsonaro. Renato, olha, eu acho que se fosse um país sério, um vazamento de informações, e não foi só dessa vez, a gente já viu isso acontecer inúmeras outras vezes, esse tipo de mensagem, que obviamente revela ali um relacionamento, no mínimo, surpreendente entre um pai e um filho, quando esse pai, sobretudo, foi presidente da República, e o filho tem uma atuação como parlamentar já de bastante tempo, mas na hora de expressar o seu descontentamento, trata o pai como se fosse ali um moleque de rua. Então isso, obviamente, é chocante num certo aspecto, mas convenhamos, isso é um problema da família deles, né? Eu, se fizesse isso na minha casa, enfim, ia ser posto para fora a chute, porque aprendi que respeitar pai e mãe são elementos inegociáveis. Agora, cada um é criado de um jeito, cada um cria um relacionamento com seus filhos da forma que acha que convém, e nós não temos nada a ver com isso. Então, esse tipo de vazamento só para desgastar moralmente, isso vai revelando o uso do aparato policial brasileiro por alguns, e isso obviamente não retrata o todo da Polícia Federal, que é uma instituição que merece os nossos aplausos, mas há figuras ali que se rendem aos interesses pessoais, se rendem às questões políticas e não cumprem o seu papel dentro da Polícia Federal da forma que deveriam. E aí, obviamente, há essas figuras, como nós estamos assistindo no Supremo Tribunal Federal, que vão se utilizando disso para sustentar, para embasar determinadas decisões. Ora, Caniato, nós estamos falando de um ex-presidente da República e quando observamos, vivemos aquele momento em que o atual presidente foi preso por corrupção, com uma série de delações, com demonstrações ali de imóveis que foram utilizados e que a princípio eram deles ou de pessoas muito próximas a ele e que não tinha muita justificativa para que tivessem sido adquiridos, os milhões e milhões pagos em palestras por empresas que depois confessaram a prática de corrupção junto a agentes do governo. Então, a gente viu que até para essa prisão
de Lula, houve a condenação em todas as instâncias até que acontecesse a prisão. Mas agora, a vontade pessoal de se vingar, de, sei lá, mostrar força diante de Jair Bolsonaro é tão grande que essas decisões estão sendo tomadas de forma monocrática, que é uma coisa assustadora. Quer dizer, você coloca o ex-presidente da República, e não é porque é Jair Bolsonaro, não. Fosse ele quem fosse, um ex-presidente da República, no mínimo dos mínimos, deveria ser julgado por um colegiado, até porque são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. A vontade de um, o entendimento, a interpretação de um, não pode se sobrepor aos demais. Mas isso foi colocado de lado. E o mais assustador ainda é que os pares estão ali fazendo ginástica para dizer que isso aí está tudo bem. Uma fofoca de descontentamento ali, uma mensagem passada para um jornalista amigo acolá, mas no fundo não fizeram absolutamente nada. Não há uma manifestação contundente contra este absurdo das decisões monocráticas. E agora a gente está aí diante dessa notícia ou dessa suspeita de que, às vésperas do julgamento, que aí sim feito por um colegiado, a possibilidade da decretação, aliás, da conversão de prisão domiciliar em prisão em presídio. Então, eu acho que isso demonstra o absurdo que o Brasil vive hoje. Ora, Musa, não pode haver um cálculo, uma reflexão, uma análise, inclusive da Corte ou do ministro da Suprema Corte, de que uma preventiva, transformar domiciliar em preventiva em regime fechado, isso pode ter um efeito terrível, politicamente, inclusive, até avaliando o que tem acontecido com a Suprema Corte, porque, assim, a pergunta que é preciso ser feita, é necessário uma prisão em regime fechado? Isso alteraria o quê? Agora, quais seriam as consequências de uma decretação de prisão preventiva em regime fechado contra o ex-presidente da República? Ele já estava detido em prisão domiciliar, preso em sua casa quando fizeram a operação. Então não dá para dizer que há o risco de fuga, porque ele já estava preso, né, em sua casa. O que é preciso considerar, hein, Musa? Na minha opinião, o que está em conta aqui, que alteraria, que foi a sua pergunta, basicamente é o ego e o revanchismo de muitos burocratas de turno. Meramente isso. Se formos analisar tudo o que está acontecendo, como eu falei, talvez teria que reiniciar do zero e começar absolutamente tudo de novo para que nós pudéssemos trazer o mínimo de uma normalidade. Agora, o que nós estamos vivendo é realmente completamente insustentável. Eu vou trazer uns números que, para mim, foram chocantes, que eu li recentemente. Esses são dados públicos que a gente consegue encontrar facilmente. No ano passado, a Suprema Corte americana julgou por volta de 80 casos. A Suprema Corte brasileira, no ano passado, foi por volta de 100 mil casos. Os Estados Unidos não foram 80 mil contra 100 mil, foram 100 mil no Brasil contra 80 casos nos Estados Unidos. E desses 100 mil casos no Brasil, mais de 50% foi decidido de maneira monocrática. Como é que alguém, independente do espectro político e ideológico que cada um tenha, como é que alguém pode entender que 100 mil casos na mão do STF, que muitos deles sequer deveriam ser julgados na Suprema Corte e sim estar nas instâncias inferiores, e mesmo assim, numa decisão monocrática, alterou a vida de uma pessoa, mudou uma lei, tentou interferir e conseguiu, inclusive na parte econômica, com impostos, transformando o IOF em imposto arrecadatório, o que é inconstitucional também. E o IOF, quando o Haddad veio a público, ele deixou claro que seria para fechar as contas, que são infecháveis, da parte arrecadatória com o IOF, que, de novo, é inconstitucional. Então, como é que nós podemos achar que um país é democrático, ou seja, que a representação da vontade popular está sendo feita quando 100 mil casos são definidos, grande parte deles, por uma única caneta? Aonde a gente consegue perceber isso
facilmente no nosso dia a dia. Na insegurança jurídica, o COBA trouxe ontem aqui uma decisão alterada também de maneira monocrática que impostos pagos lá atrás deveriam ser alterados e as empresas deveriam mudar os impostos que já tinham sido transitados no julgado lá atrás, no passado. Veja, como é que você planeja isso? Você pode quebrar uma empresa. E um país que depende de investimento estrangeiro para fechar o seu déficit em conta corrente dentro do balanço de pagamentos, a gente joga contra justamente aqueles que nos mantêm vivos, que traz o dinheiro para cá e cada vez mais, obviamente, diminui isso. Até mesmo o brasileiro mandando dinheiro para fora, que é o meu dia a dia no mercado financeiro. Cada vez mais isso está acontecendo. Como fecharemos as nossas contas? O que é que nós queremos? E aí eu volto e deixo a pergunta no ar, que a gente sempre pergunta, ora, como é que esse governo pensa dessa maneira se está muito claro que precisaria pensar oposto para o país ser um país bem-sucedido? A questão é que, na minha cabeça, a gente precisa ser pragmático e deixarmos de ser infantis. Eles não querem um país desenvolvido. Quanto mais fácil manipular as pessoas, mais fácil a manutenção do projeto de poder. Agora, várias pessoas enviaram mensagem aqui, viu, Mota, dizendo que acreditam, na verdade eles acabaram respondendo a enquete, mas cada um dando a sua opinião, mas algumas mensagens que tratam do mesmo aspecto. Várias pessoas entendem que não haverá conversão da domiciliar para regime fechado porque estamos na iminência da conclusão do julgamento que trata da suposta tentativa de golpe. E aí a Suprema Corte entenderia que é preciso dar o veredito e, a partir dali, a decisão, né, de prender em regime fechado o ex-presidente. E aí, na avaliação dessas pessoas, a transformação da domiciliar em regime fechado, isso anteciparia algo que só seria divulgado a partir da decisão do julgamento. Enfim, são possibilidades, apostas feitas pelos nossos telespectadores. Mas o que a gente precisa considerar quando olha para um processo que não está muito claro, mas que no meio do processo surgem informações, acessórios, muitos vêm chamando de cortina de fumaça, que pode acelerar e simplesmente dar tranquilidade para aquele que já sabe o que ia fazer desde o princípio, Mota. Verifica o seu microfone, por favor. Quando o seu único instrumento é um martelo, tudo tem cara de prego. Quando você está num jogo, você só pode jogar com as cartas que você tem. Muita gente considera que a última carta, ou a única carta que resta na mão do Estado brasileiro, é a prisão de Jair Bolsonaro. A maioria das pessoas que eu conheço não acha que vai fazer muita diferença prender antes do julgamento ou prender depois do julgamento. Na primeira carta que Donald Trump escreveu, o primeiro parágrafo é dedicado a Jair Bolsonaro. E, se eu não me engano, na penúltima ou na última linha, já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que esse julgamento é uma farsa. Se eu não me engano, na última carta ele diz que esse julgamento tem que acabar. Essa é a opinião de Donald Trump. A pergunta que é preciso fazer é: se o Estado brasileiro não recuou até agora, por que recuaria? O que o Estado brasileiro e as pessoas que participam do Estado brasileiro têm a perder, que ainda não perderam? A resposta para essa pergunta só o tempo trará. Pois é, e a gente vai observar, analisar todos esses movimentos para trazer as informações aqui para quem nos acompanha. Mas, já que o Mota mencionou a carta enviada por Donald Trump, Beraldo, eu queria questionar e fazer um exercício aqui contigo. Várias pessoas também mencionam a possibilidade dos Estados Unidos tomarem algum tipo de atitude, a depender, naturalmente, de uma transformação, né, a conversão da domiciliar em preventiva. Teria algum tipo de impacto? Os Estados Unidos entenderiam, talvez, como um recado, como uma sinalização? É possível imaginar um escalonamento das sanções, por exemplo,
contra autoridades brasileiras a partir da mudança de regime da prisão do ex-presidente? Caniato, eu não duvido, né? A gente está observando, e é bom a gente comparar nesse caso, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela com o que está acontecendo no Brasil. As barbaridades que aconteceram na Venezuela, e muita gente no Brasil acha que o governo Trump vai tomar medidas autoritárias e vai colocar abaixo a estrutura do Supremo Tribunal Federal brasileiro e tal. A gente precisa ter um pouco de conexão com a realidade, sabendo que no caso da Venezuela, que é bastante grave para os Estados Unidos em razão dos investimentos feitos por empresas norte-americanas na Venezuela para a extração de petróleo e que boa parte foi perdido, nem assim os Estados Unidos fizeram uma intervenção militar ou algo do tipo. O que acontece são a aplicação de sanções. Agora há esse movimento de navios militares dos Estados Unidos na costa da Venezuela, indicando ali que pode ser que haja uma escalada, mas já são, mais de 20 anos de regime autoritário na Venezuela. Quando a gente olha para o caso do Brasil, obviamente, esse julgamento de Jair Bolsonaro foi colocado pelo próprio presidente norte-americano Donald Trump como um elemento de elevada importância para a relação comercial, né? A comunicação foi no âmbito da questão das tarifas, mas era bastante importante para a relação entre os dois países. À medida que o Supremo Tribunal Federal brasileiro vai dobrando a aposta e vai dando vai tomando esse tipo de atitude, né, que eventualmente pode resultar numa prisão precoce, numa prisão em regime fechado de Jair Bolsonaro, isso vai reforçar essa instabilidade que há hoje na relação com os Estados Unidos. Então, teremos bastante mais dificuldade de encontrar caminhos para fazer acordos comerciais. As portas do Brasil ficarão fechadas. É possível que o governo norte-americano amplie a aplicação ou a inclusão de autoridades brasileiras na lei Magnitsky, porque, afinal de contas, essa decisão de Alexandre de Moraes, ela, no julgamento que está para acontecer daqui 2 semanas, será corroborada por outros ministros. Então, vai se criar um nível de tensão sem precedentes na relação entre os dois países. E a gente tem que se perguntar quem se favorece, quem se beneficia com isso? Porque eu não vejo sequer o próprio presidente Lula, que eventualmente vai tirar vantagem eleitoral desse conflito com os Estados Unidos no ano que vem, mas eu não vejo o presidente Lula tirar vantagem eleitoral quando abusos vão sendo cometidos, e esse tipo de atitude é consolidada pelo Supremo. Quer dizer, é o Supremo do vale tudo, é o Supremo do que vale é a vontade deles. E como o Musa bem colocou aqui mais cedo, são aqueles 11 que se acham ungidos para determinar o que nós queremos. Porque nós já não estamos mais falando do texto constitucional, já não é mais a corte para a qual olhamos buscando o entendimento do espírito da Constituição, o espírito da lei. O que os constituintes estavam ali querendo garantir com uma determinada lei? Não! Agora o Supremo Tribunal Federal é visto como aquele que diz o que pode e o que não pode conforme a sua própria vontade. Então, nós temos essas pessoas que se veem como ungidas pelo divino para determinar aquilo que eles bem entendem como sendo razoável. Eu vejo isso como extremamente perigoso, com consequências muito efetivas, porque não se briga com os Estados Unidos sem sofrer consequências. Pois é, o Musa, inclusive, pediu a palavra porque tem um complemento e uma reflexão a fazer acerca, talvez, do entendimento dos Estados Unidos para a possibilidade de decretação dessa prisão de Jair Bolsonaro. Poderia ser interpretado de que forma? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que pelos Estados Unidos é mais uma afronta àquilo que eles vêm falando. Inclusive, não somos nós interpretando. Basta que a gente leia o que o Trump e o governo americano escreveu. Está lá ele falando a respeito da prisão do Bolsonaro. Mas em poucos dias, eu estou publicando um livro
meu sobre o que eu vivi na Venezuela, que eu fui 3 vezes, a última vez em 2022, para produzir o documentário Infiltrados Venezuela, né? E eu tô colocando isso num livro. Me chamou a atenção que uma frase que eu estava relendo agora para essa publicação final, que quando o Juan Guaidó saiu da presidência, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo lá para esse documentário, foram poucos dias antes dele fugir a pé da Venezuela para a Colômbia, para depois voar para os Estados Unidos, tinha sido feita uma pesquisa na Venezuela em que apenas 6% dos venezuelanos sabiam que ele não mais era o presidente interino. 6%. E a minha pergunta para grande parte lá, e a gente foi para bairros mais pobres, bairros ricos, que tem 2 bairros ricos em Caracas, loja da Ferrari e tal. A pergunta foi, por que só 6%? E grande parte deles me responderam, eu estou preocupado em conseguir o jantar, que meus filhos comam, a política não mais me interessa. É um sentimento de resignação. Então eu deixei de te responder na outra pergunta, sim, a parte final, sobre o Bolsonaro, sobre a prisão do Bolsonaro. Me parece que o ser humano tem uma altíssima capacidade de adaptação. Nós nos adaptamos a absolutamente tudo. E me parece que é proposital que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo essa tortura aos poucos. Porque ele sabia que se prendesse Bolsonaro lá atrás seria uma comoção muito maior. E aos poucos ele vai criando e colocando o sapo na panela com a água morna e a água vai esquentando e o ser humano vai se adaptando a tudo isso. Me parece que ele está fazendo isso de maneira proposital para ver se a situação se normaliza. Mas eu espero que o ser humano ou o brasileiro não chegue na situação da Venezuela de que apenas 6% das pessoas se importavam com a política, porque o restante todos pagam e muito, principalmente com o estômago vazio por lá. Esse é um tema muito importante, nós estamos monitorando, a nossa equipe de reportagem sempre atenta. Qualquer novidade que tiver, a gente traz aqui na programação, aqui durante o Pingos, e discute com os nossos comentaristas.